Bom, pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre inclusão dental. Vamos falar sobre dentes supranumerários e sobre odontoma. Primeiro vamos começar com os dentes supranumerários, que também são chamados de extranumerários ou hiperdontia. O que seria isso? Consiste na alteração do número de unidades dentárias para além do considerado normal na dentição humana. Então, toda vez que a gente tem mais do que 32 dentes, nós vamos chamar de hiperdontia. Nomenclatura. Dependendo da localização, esse supranumerário ele pode ser chamado de mesodente, quando ele está na linha média. Pode ser chamado de quarto molar ou disto molar, quando ele está na distal do terceiro molar. Pode ser chamado de terceiro pré-molar, como que é nesse caso, na região de pré-molares. Pode ser chamado de paramolares, como é aqui na vestibular dos molares. E dependendo do formato, esse dente ele pode ser chamado de suplementar, que é esse caso, quando ele tem o formato e o tamanho de um dente normal, ou ele pode ser chamado de rudimentar. Pode ser denominado de coniforme, molariforme, tuberculados, quando ele não tem uma anatomia correta correspondente à região que ele está. Ele, nesse caso aqui, ele é um molariforme. A prevalência desses supranumerários. Eles têm a taxa de 0,1 a 3,8 da população branca. Eles variam, então, essa prevalência aqui. Relativamente baixa, né? Ele é muito raro, os supranumerários é muito raro na dentição decídua, é mais comum na dentição permanente. A hiperdontia unitária, normalmente, é na maxila, quando a gente encontra um dente só supranumerário, ele vai estar na maxila. E quando são vários dentes supranumerários, ele vai estar normalmente na mandíbula. Esses dentes são normalmente identificados na faixa etária até os 20 anos de idade e uma certa prevalência para o sexo masculino. Aqui a gente vê o mesodente na linha média, formato conoide, tá? Um exemplo. E nesse gráfico aqui, ó, a prevalência com relação à quantidade de supranumerários. 1% dos casos, a gente vai encontrar 3 ou mais supranumerários. Em 18% dos casos, nós vamos ter 2 supranumerários, e em 81% dos casos, nós vamos encontrar um supranumerário. Por que nós temos supranumerário? Qual é a etiologia disso? Quais são as causas? Tem a teoria da hiperatividade da lâmina dentária na fase de iniciação. Tem hereditariedade, tem a displasia de credo craniano e temos algumas síndromes que estão relacionadas com esses supranumerários, principalmente a de Gardner, de Appert, Crusoe e Down. Indicação de remoção. Por que a gente indica remover esses supranumerários? Porque normalmente eles vão provocar impactação de um dente permanente. É muito comum a gente ter um supranumerário impedindo um dente permanente de erupcionar. Eles podem provocar também um apiamento dental, né, como nesse caso aqui, uma maloclusão, retardar a erupção ou fazer um dente permanente ter uma erupção ectópica fora do lugar normal. Essa maloclusão pode levar a distúrbio de ATM, podemos ter rotação dentária, formação de diastema. Como ele é um dente incluso, ele pode reabsorver raiz de um dente permanente, problemas estéticos associados e desenvolvimento de patologias, de cisto, de tumores odontogênicos. Então, isso aqui são as indicações para a remoção do dente supranumerário. E o tratamento? O tratamento normalmente é a remoção cirúrgica. A técnica vai ser bastante variável porque esses casos são bem variáveis, não tem um padrão de remoção. Com relação ao odontoma. O odontoma é um tumor odontogênico benigno, composto de esmalte, dentina, cemento e tecido pulpar. Então, nada mais é do que a formação de um dente. Quais são as características do odontoma? É o tumor odontogênico mais comum, 67% dos tumores são odontoma. Normalmente nós vamos identificá-los lá na segunda década de vida, através de um exame de imagem de rotina, normalmente para avaliação de um tratamento ortodôntico. Eles são considerados amartomas, que significa uma má formação. Normalmente serão assintomáticos
vão ter uma grande variação de tamanho e são classificados em composto ou complexo. O tratamento também é a remoção cirúrgica. Então, o composto. O composto ele é representado por um tecido dentário normal, mas o tamanho e a forma são alterados, que vão ser semelhantes a microdentes, que está representado aqui, ó. 3 ou 4 estruturas que lembram um dente radiograficamente, mas com a forma e o tamanho alterado. Normalmente o composto ele ocorre mais na porção anterior da maxila. E o complexo? O complexo também são estruturas dentárias. No histológico vai parecer que são estruturas formadas, dentárias bem formadas, mas que vão estar desarranjadas, não vão lembrar um microdente. Vai ser uma massa calcificada com a radiopacidade semelhante ao esmalte dentário, que com tamanho e formato bastante variável. Aqui a gente tem um exemplo de um odontoma complexo extenso na região de molar inferior direito. Esses odontomas complexos eles vão ocorrer mais nessa região posterior dos maxilares, raramente vão estar na região anterior. Alguns casos clínicos sobre inclusos, odontoma e supranumerários. Nesse primeiro aqui, a gente consegue observar aqui na região mentoniana 2 caninos inclusos, do lado direito e do lado esquerdo. Aqui nós temos o segundo e um terceiro molar, né? Que chama atenção aqui, né? A fragilidade dessa mandíbula, né? A suscetibilidade à fratura. O ato cirúrgico aqui pode levar, né, a um risco grande de parestesia, um caso bem atípico também. Aqui a gente tem um segundo e um terceiro molar incluso, o segundo e terceiro incluso, o terceiro e um quarto molar incluso. Aqui temos o segundo, o terceiro e um quarto molar incluso. São as inclusões múltiplas associadas a supranumerários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 elementos inclusos. Esse caso aqui é o que eu considero o meu caso recorde. O maior número de inclusões e supranumerários associados. E aqui eu vou lançar um desafio para vocês. Quem descobrir a quantidade de inclusos supranumerários que tem nesse caso aqui, vai ter uma premiação. Eu não vou mostrar agora onde que estão os inclusos supranumerários. Depois vocês me contam isso aqui. Aqui um caso interessante também. Na arcada superior, região de premolares, a gente vê um odontoma e no inferior um supranumerário. No mesmo paciente, com odontoma e supranumerário, em regiões distintas. Tá? Aqui, um odontoma impediu a erupção do incisivo central durante a fase, né, de formação do incisivo central. Com isso, fechou o espaço, migrou o lateral e o paciente ficou com a ausência do central. Aqui um paciente jovem, um odontoma composto na região anterior, conseguiu deslocar o canino permanente desse paciente. Veio parar na base do mento. O odontoma impediu a erupção do canino permanente. Aqui, um odontoma também composto, na região anterior. Aqui, a loja cirúrgica após a remoção e os fragmentos do odontoma. Vários fragmentos, né, do odontoma composto. Mais um incisivo central, deslocando, impedindo a erupção do incisivo central, odontoma composto. Vários dentículos associados também a uma massa. Podemos dizer que aqui tem um odontoma composto junto com um complexo. Mais um caso de supranumerários múltiplos, né? A gente vê aqui supranumerário impedindo a erupção do premolar, um premolar supranumerário, um canino supranumerário. Aqui também tem um outro canino incluso, e aqui uma sequência de supranumerários. Aqui
a loja cirúrgica desse quadrante inferior esquerdo e os elementos removidos. No caso de caninos bilaterais inclusos na maxila, removendo o canino direito, removendo o canino esquerdo, feita a odontodissecção, o direito saiu inteiro. E a loja cirúrgica. Faz parte também do tratamento dos inclusos um procedimento que a gente chama de coronectomia. O que seria isso? É a remoção da coroa do elemento, deixando apenas o resto radicular. Isso tem como objetivo preservar o nervo alveolar inferior ou alguma outra estrutura importante, evitando dano e injúria a essas estruturas, para prevenir, por exemplo, uma parestesia. Vamos ver um exemplo. Aqui uma lesão grande, em região de segundo e terceiro molar, deslocando os dentes. O segundo molar deslocado até a base da mandíbula, o terceiro molar bem próximo ao canal mandibular. O que optou por fazer? Remover a coroa, deixando o fragmento da raiz, para prevenir fratura e prevenir uma possível parestesia nesse paciente. Tá? Tinha uma lesão extensa, né? Merecia uma abordagem cirúrgica e optou-se pela coronectomia para preservar o canal mandibular. Aqui um outro caso, também feita a coronectomia, um elemento dentário com raiz longa, próximo ao canal mandibular, fez a opção, com consentimento do paciente esclarecido sobre isso, feito uma coronectomia, deixando a parte radicular desse elemento. Esse procedimento ele tem que ser combinado com o paciente antes de ser executado. Não é isso virar rotina, por exemplo, depois que terminou a cirurgia, você por algum problema não conseguiu tirar e virar uma coronectomia. Não é assim que funciona. São casos específicos selecionados. Coronectomia tem indicações e contraindicações. Esse aqui é um caso que eu fiz. Foi uma coronectomia que eu tive que fazer no primeiro momento. Esse aqui é a radiografia inicial, um elemento dentário em formação, um paciente mais jovem, um paciente obesa, muito ansiosa. Que no momento da cirurgia, eu comecei a fazer a cirurgia, essa aqui é uma radiografia pós-operatória imediata, que eu tive que abortar essa cirurgia, porque no momento que eu fui fazer a odontodissecção, pela proximidade aqui do canal mandibular, teve um pequeno sangramento. E a paciente obesa, ficou muito nervosa, muito ansiosa, eu optei por parar a cirurgia, fiz a sutura, pedi a radiografia, e ela voltou com essa radiografia nessa situação. No primeiro momento, eu quis retomar a cirurgia logo em seguida, e a paciente optou por não mexer, preferiu deixar quieto por enquanto. Passado alguns meses, essa radiografia, que se não me engano 6 meses depois, um novo exame radiográfico, a situação do elemento era essa aqui. O elemento dessa posição chegou nessa posição. Essa posição que estava profunda aqui no nível do colo do segundo molar estava exposta no meio bucal. Então o elemento conseguiu erupcionar ainda. Por incrível que pareça, isso às vezes ocorre em algumas situações. E o que tornou o procedimento aqui bem mais tranquilo de ser executado. Uma outra opção de tratamento para os nossos dentes inclusos é o tracionamento ortodôntico, que vai ser uma combinação de cirurgia com ortodontia. São casos também, quem seleciona isso é o ortodontista. E ele encaminha para a gente colar um bracket no elemento dentário incluso. Nesse caso aqui tinha o 13 e o 23 incluso. Nós realizamos a cirurgia com a colagem do bracket no 13 e no 23 para o profissional ortodontista continuar o tratamento de tracionamento. O tracionamento é feito da seguinte forma: a gente abre o retalho, expõe a coroa do dente, faz um ataque ácido e cola-se o bracket, tá? No meio da cirurgia. Uma outra opção é quando o dente, dependendo da posição que o dente está, se ele está muito girado, e a gente tem acesso, por exemplo, apenas
na proximal ou distal ou mesial desse dente, a gente não consegue colar um bracket. Então a gente tem a possibilidade de fazer um orifício na coroa desse dente, passa o fio nesse orifício e amarra o fio de amarrilho. Também funciona da mesma forma. Só que às vezes pode comprometer a polpa desse elemento. Esse tracionamento pode ser feito em qualquer dente. Normalmente o mais comum é no canino, mas nesse caso aqui, por exemplo, o ortodontista pediu para colar o bracket nesse premolar. E o que foi feito? Para fazer o tracionamento e tentar posicionar esse dente na arcada. Aqui outros casos, né? Incisivo central, tracionado, canino inferior. Qualquer elemento dentário é passível de ser tentado o tracionamento. Então, por isso, por hoje, nós ficamos por aqui. Obrigado.